Estamos de volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV. E para você que chegou aí agora, estamos aqui tendo o privilégio, a honra de ter a doutora Silvane, fisioterapeuta. E nós estamos aqui debatendo um pouquinho a respeito da fisioterapia aquática, né? Em que ela se encaixa, como a gente consegue visualizar ela no tratamento para as diversas patologias. E, no primeiro bloco, no encerramento, eu fiz uma pergunta para ela, né, qual a diferença dos profissionais atuantes, né? E ela vai falar um pouquinho a respeito disso, né, doutora Silvane? Então, sobre a diferença em relação a quem trabalha com a fisioterapia aquática e a hidroginástica. No caso, fisioterapeuta, né, que trabalha com a fisioterapia aquática, e o educador físico. Embora que os dois trabalhem com a água, né, mas são condutas diferentes, os nossos objetivos. E a água é interessante porque a gente pensa assim, né, alguns médicos eles indicam, o paciente vai fazer hidroginástica, mas não é hidroginástica, né? São duas modalidades e profissionais diferentes. Um é para condicionamento físico, e o outro, trabalhar com a doença, com a reabilitação. Então, frisar aqui, a hidroginástica, quem trabalha educador físico, o foco dele é condicionamento físico, ou seja, entre aspas, a pessoa está sem alguma complicação. E já a fisioterapia aquática, não, trabalha com o quê? Com a doença, com a patologia. Então, os nossos objetivos são totalmente diferentes. Por exemplo, o paciente, quando passa na clínica, que ele é reabilitado, depois ele tem que dar continuidade com alguma atividade. Aí, sim. E aí, eu dou alta ao paciente, porque é muito bom dar alta para o paciente. Eu trabalho com esse foco, sempre de dar alta. Alguns pacientes ficam na clínica porque algumas patologias requer que ele dê continuidade. Mas outros eles recebem altas. E aí eles perguntam, o que eu deveria fazer? Aí sim, aí chega a hora que eu falo, olha, agora você pode fazer uma academia, uma caminhada, a hidroginástica, se você gostar de água, ótimo, porque agora é a hora dele dar continuidade com prosseguir com o tratamento, né? Então, assim, na minha atuação, eu trabalho com alguns pacientes que estão acima do peso, pacientes que estão obesos, e, às vezes, que não têm patologia de coluna, não precisam de reabilitação, mas precisa de exercício físico, vamos dizer assim, para condicionamento, para ser uma modalidade de exercício que não tem tanto impacto. Então, esse paciente poderia ser para hidroginástica, sim, correto? Sim. Para a gente ficar bem claro para o público que está lá. Isso. Então, ele precisa não de fisioterapia, ele precisa de hidroginástica, e para a hidroginástica é o profissional educador físico. Isso, que vai trabalhar com condicionamento, a não ser que ele tenha alguma doença que, por exemplo, hipertensão, diabetes, que precise do profissional da fisioterapia que acompanhe ele. Por quê? Porque outra diferença é que o educador físico, ele ministra suas aulas fora da piscina, ele não fica dentro da água com o paciente. Já a gente, fisioterapeuta, não. A gente tem que estar inserido no meio aquático, junto com o paciente, orientando, muitas vezes manipulando o paciente, porque tem que pegar no paciente, tem que executar os movimentos com ele. Então, a diferença é essa. É um outro cuidado desses dois profissionais, né, que trabalham com a água, mas tem essas diferenças. Tá? A outra pergunta aqui é como se define um ambiente aquático de reabilitação? Qual que é essa definição? Tem algum parâmetro? Um ambiente? Como que é feito isso? Então, o ambiente ele é diferenciado, por quê? Porque a gente está trabalhando com doenças, ou seja, com pacientes que necessitam de um ambiente que seja preparado para eles, né? Então, é diferente a piscina de reabilitação para uma piscina de natação, por exemplo. Então, a piscina de natação ela é uma piscina comum. Já a de reabilitação, não. Ela precisa seguir algumas normas, preconizando a acessibilidade ao paciente. Por exemplo,
ela tem que ser coberta, tem que ter a temperatura, porque ela não pode ser água gelada, porque tem algumas patologias que não pode ser água fria. Tem que ter rampa, escada. Por que a rampa? Muito paciente chega com AVC, como é que você vai descer esse paciente? Então, ele tem que ter acesso, né? Também a piscina ela tem que estar toda preparada, por exemplo, ela tem que estar com barras paralelas, porque o paciente ele não consegue, onde que ele vai segurar? Então, ele tem que ter algo para que ele possa segurar, para ele se sentir seguro. Também outra coisa, os banheiros tem que ser um banheiro amplo, que dê para manejar esses pacientes. Outra coisa, o piso tem que ser antiderrapante, porque para eles não escorregarem. Então, tem que ter todos esses aparatos e esses cuidados. Por quê? Porque está se tratando de doença. Agora, quando volta para a questão da natação ou condicionamento físico, não. Pode ser uma piscina comum mesmo. Não tem esses pré-requisitos, né? Quando eu estive lá na tua clínica, eu percebi que a piscina, além de todos esses aparatos que você falou e esse cuidado, que ajuda realmente muito esses pacientes, tá? Eu percebi que a água, eu não sei se é totalmente aquecida, semi-aquecida, eu não sei como é essa classificação, mas ela dá um conforto para quem está dentro da piscina, né? Essa temperatura da água influencia na recuperação do paciente? Qual é a propriedade dessa água aquecida? É muito importante isso? Sim, porque tem algumas patologias, por exemplo, que a água ela não pode ser gelada. Vou dar exemplo aqui, por exemplo, de um paciente com fibromialgia. Né? Fibromialgia são dores difusas, quem tem pessoas... São várias alterações. E uma água gelada para um paciente com fibromialgia, por exemplo, ele não vai suportar. Então, ele vai sentir mais dores, né? Ficar rígido. Principalmente, o paciente com essa patologia, ele tem alteração no sono, né? Deficiência dos neurotransmissores, que são serotonina. Então, a água aquecida ela vai te proporcionar o quê? Um relaxamento para esses pacientes. Então, com isso, você vai ganhar a melhora de dar o quê? Uma estabilidade, porque a doença em si ela não tem cura, mas o paciente ele tem uma qualidade de vida, principalmente o sono, né? Você proporcionar a um paciente que ele consiga relaxar e que quando chegar à noite em casa ele conseguir dormir, nossa, esse aí já foi o melhor pagamento, né? Tem preço, né? Não, o sono. Não Às tem. vezes, assim, quando eu vejo as pessoas falando, um colchão é muito caro, ou um travesseiro. Gente, uma noite de sono assim, mal dormida é muito ruim, mas uma noite de sono bem dormida, relaxada, é muito bom. E quando tu falou isso aí, já me deu até vontade de ir lá para a piscina dela, viu, gente? Então, e além disso, né, junto isso, as propriedades físicas da água, a gente também tem outras modalidades, que são os outros cursos, né? Principalmente o ATSO, que é a colocação, né? São uma técnica que trabalha bastante com a questão do alongamento e a flutuabilidade, né? Então, são técnicas que ajudam o paciente a relaxar, né? Eu estava tentando lembrar esse nome. O ATSO, técnica de Watson. O Watson, né? Que coisa, hein? Você teve a oportunidade de já receber, né? uma aula, né? uma terapia, né? Através da técnica aplicada de Watson, né? Flutuando, né? Isso. Pessoal aí em casa, vou dizer que foi uma experiência ímpar fazer essa técnica. É como se você estivesse voando, vamos dizer assim, gravidade zero, né? Isso. E aí relaxa toda a musculatura. Eu acho que tem paciente que chega a dormir, Silvânia? Sim, sim. Agora, eu não dei a oportunidade de trazer, né? A gente não dá para mostrar, mas o paciente, que é um bebê, então, ele entreguei nos braços da sua mãe, ele dormindo, ele foi para casa dormindo. E depois ela tirou foto e mandou, ele ainda estava dormindo. Então, ela disse que foi o dia que ele mais dormiu. Eu achei super interessante. Eu terminei a técnica com ele e entreguei nos braços dela e ele continuou dormindo, foi para casa dormindo. Então, muito, muito bom. Quem já recebeu, que você pode falar com propriedade, que você já recebeu a técnica, então, sabe dizer como que é, né? Aí, né, para combinar com essa pergunta e resposta aí,
tem a seguinte pergunta aqui. Quais os efeitos da flutuação na sustentação do peso corporal inserida no meio aquático? Qual que é o efeito disso? Porque assim, a gente sabe, né, você já falou um pouquinho a respeito da gravidade, já falou algumas questões, mas qual que é? Então, a flutuabilidade, o que acontece? Ela proporciona ao paciente leveza. O paciente consegue realizar os movimentos e com mais precisão. Por exemplo, se ele realizou uma cirurgia recentemente, a primeira coisa que ele vai ter medo é de andar. Ele não vai querer colocar o pé no chão, ele não vai querer deambular. Já na água, não. Já na água, ele já vai conseguir fazer todos os movimentos sem nenhuma restrição. Carga zero. Agora, isso depende. Depende do quê? Depende da questão da porcentagem, porque tem a diferença. Além disso, ainda tem as dimensões. Por exemplo, um paciente que ele tem 1,70 m, por exemplo. Então, ele tem que estar acima do peito a água, para que ele fique a carga zero. Então, a gente tem essas porcentagens, por exemplo, acima do peito é 90%, abaixo 75%, no quadril é 50%, já vem joelho, já vem 35%. Ou seja, esse paciente, quando ele chega recentemente cirurgiado, ele tem que estar o quê? Acima de 90%, que é para não comprometer a sua cirurgia. Né? E daí a gente vem regredindo até chegar na escada, que é o quê? 15%. E aí a gente trabalha o trabalho de marcha e ele já vai embora para casa. No intervalo, eu estava conversando com teu marido que está ali atrás, ele é engenheiro civil. Isso. E a gente estava conversando sobre empuxo. Ele disse que estava fazendo uns cálculos para poder colocar uma coluna e a coluna não subir. Né? Eu estou achando que vocês estão trocando informação sobre empuxo e fazendo cálculo sobre essa pressão que acontece aí nos pacientes. Né? Pois é, eu acho que a parte dele é diferente da minha, né? E assim, então isso, imagina só, na cabeça do paciente, fora da água, em terra, a gravidade, né, fica mais ou menos no sacro. Então ele não consegue caminhar, porque a dor, né? Agora, já na água, não. Olha a diferença. Então, a pressão ela vai ficar onde? Acima do peito, a leveza. Então, ele vai conseguir realizar os movimentos sem comprometer a sua cirurgia. E outra, além disso, ele vai o quê? Ganhar com isso. Melhorar a dor, ganhar a amplitude de movimento, a flexibilidade. E o recrutamento das fibras musculares, porque é o mais importante. Porque o que é que o paciente quer? O paciente quer voltar a andar, quer voltar à sua vida normal. E quem vai proporcionar isso? Se ele tem esse meio, e esse meio é a água. Então, as pessoas acham, por exemplo, muitas pessoas, né, não têm esse conhecimento. A água, ela não é usada desde agora. A fisioterapia não é usada... Não, a hidroterapia, né? Então, não é usada desde agora. Isso vem desde, olha, de 500 a 300 anos antes de Cristo, por exemplo, os gregos já utilizavam a água como quê? Como forma curativa. E o Hipócrates, né, que é considerado o pai da medicina, ele já utilizava a água quente e fria nos tratamentos das mais diversas patologias, tanto a partes reumáticas, neurológicas, ortopédicas. Então, olha o tempo, né? Então, 475 a 375 antes de Cristo. Silvânia, a próxima pergunta aqui, ela seria assim, a fisioterapia ela é muito abrangente. Sim. E a pergunta que nós temos é assim, por que você escolheu, então, a hidroterapia, a fisioterapia na água? Mas eu acho que também tu já está respondendo, porque a gente vê que você responde porque tem paixão nisso envolvida. Sim. Mas outro motivo que te fez escolher isso? Como eu falei, já na faculdade eu já tinha esse parâmetro de clínica e água que me fez para os dois escolher esse lado, embora que também tinha paixão pela questão da UTI, né, que foi onde eu também já tive grande experiência, né, mas a água é um fator primordial. Por quê? Porque é uma sensação maravilhosa você pegar um paciente com tanta dificuldade, ele chega para você e fala assim, olha, eu vou voltar a andar, eu vou voltar a ter uma vida normal, eu vou conseguir. E aí você fala, você vai conseguir. E a água lhe proporcionar isso é fantástico. Então, por que eu
escolhi essa profissão, eu escolhi essa área. Por quê? Pela questão das respostas, porque eu gosto de respostas, eu gosto de ver resultado. Eu vibro com o resultado. Eu trabalho em cima de resultado. Se eu não conseguir o resultado com o paciente, eu não durmo à noite. Meu marido até fala para mim, você se entrega demais, você se doa demais. Mas é verdade. Então, aquele paciente, eu vou ali, eu vou pesquisar, eu vou atrás, eu coloco, vou modificando a conduta. Conforme ele vai me apresentando melhor, eu vou ali instigando. E cada dia é uma coisa diferente, sabe? Não é aquela... O plano de tratamento, aquilo que eu tracei no dia da avaliação, não fica naquilo. Então, ele é gradual, ele vai aumentando conforme o paciente vai melhorando. E a cada dia que ele vai melhorando, vai sendo anotado no prontuário dele, né? E a gente vai avançando, até onde a gente conseguir chegar no nosso objetivo. Interessante assim que a gente escuta tu falando é que não é um tratamento engessado, né? É algo assim dinâmico, que vai modificando ao longo ali do que tu vai avaliando, às vezes algo que você pensou que ia dar certo, às vezes não dá. Sim, no meio do caminho às vezes muda, né? Porque às vezes você coloca aquela conduta, mas você traçou no plano de tratamento para ele, mas às vezes você tem que mudar. Tem paciente que você segue, tem paciente que você regride. Isso vai depender do paciente, vai depender da força de vontade, né, do paciente e da resposta do paciente. Então, tudo isso é analisado e ali é modificado. Então, não é aquela coisa, receita de bolo, não. Cada paciente é único, cada paciente é traçado a conduta conforme a queixa dele, mas tudo tem começo, meio e fim. Se alguns pacientes me dão a oportunidade de a gente seguir, a gente segue. Outros, a gente tem que regredir. Isso vai conforme a vontade do paciente e a resposta dele, do organismo dele também, né? E tem algumas patologias, por exemplo, que são complicadas. Eu até falo com meu marido, é complexa, né? Às vezes é complexa. Verdade. Gente, está vendo como passa rápido? Nós já estamos aqui encerrando o segundo bloco já, né? Assim, já discutimos várias temáticas aqui. E eu já quero deixar já uma pergunta para ela, que ela já falou um pouquinho, né, a respeito de temperatura, né, da água, se influencia ou não. Essa é a pergunta que ela vai responder no próximo bloco. Se a temperatura da água influencia no tratamento da fisioterapia. Ok? Fique ligado aí no programa.